Olá, bem-vindas, bem-vindos. Hoje a nossa aula vai ser sobre Shantala. Shantala, massagem para bebês e crianças. A gente vai falar um pouquinho de como funciona, de como surgiu e a parte prática, né? Como que faz essa massagem. Essa massagem, ela é tradicional e milenar. É uma massagem de origem indiana. Lá na Índia, tradicionalmente, se passa de mãe para filha e vai indo de geração para geração. É um hábito natural, né? Normal, como todo instinto de mãe, né? Tem um instinto já natural de massagear o bebê, de massagear o filho. O que aconteceu com essa técnica é que um pediatra francês, visitando a Índia, ele observou em um povoado que ele estava visitando que todos os dias, no mesmo horário, ele percebia que uma moça estava sentada aos pés de uma árvore massageando uma criança, um bebê. E ele também observou que esse povoado onde ele estava, essa região onde ele estava lá na Índia, era uma região mais de pessoas mais humildes, assim, né? Mais simples, com bastante problema de fome, né? Com bastante dificuldades. E ele percebeu que essa criança que a moça fazia a massagem parecia ser uma criança saudável. Ele, como pediatra, ele observava de longe e percebia que a criança não parecia ter nenhum sinal de desnutrição, de algum problema de saúde, né? Então ele foi se aproximando aos poucos dessa moça, porque lá na Índia, tradicionalmente, tem uma cultura muito diferente, né? E como ele era homem, né, estrangeiro, então ele teve que chegar bem devagar, assim, perto dela, para conseguir entender o que estava acontecendo. Até que ele conseguiu conversar com ela e saber o que era que ela fazia na criança. E ela explicou que era algo tradicional, que sempre foi passado de mãe para filho e que elas faziam sempre nos bebês. Ele pediu autorização para ela para fotografar a sequência que ela fazia e ela permitiu isso. Então, daí para frente, ele organizou essa técnica seguindo o passo a passo que essa moça fazia na criança. E quando ele voltou para o Ocidente, ele criou essa técnica organizada e deu um nome para essa técnica, que é o nome da moça que fazia massagem na criança, que é Shantala. Esse era o nome daquela mãe que fazia massagem na criança. Então, por que a gente faz isso, né? Por que instintivamente, né, a mãe faz? Quem é mãe aí sabe, né? Vai concordar comigo. Que já faz parte desse instinto, né, materno. Você acariciar a criança, você fazer algum tipo de massagem, né, quando a criança tá mais sensível, quando o bebê tá um pouquinho choroso, né? Então sempre tem aquele instinto de fazer isso. Essa massagem, essa técnica organizada numa sequência específica, ela fortalece bastante a relação de mãe e filho. Ela é justamente feita para que a mãe faça na criança, não que outra pessoa não possa fazer, tá? Até pode fazer. O pai pode fazer, a avó, de repente, uma tia, uma madrinha, né? De repente que tem um vínculo maior com a criança, mas o ideal mesmo é que seja a mãe ou o pai, porque é para fortalecer esse vínculo, é para a criança se sentir mais protegida, mais assistida, né? A criança se sente mais acolhida. Então a Shantala ela vai fazer esse momento ficar especial entre a mãe e a criança. É um momento só delas, só da mãe e da criança. É um momento que não vai ter interrupção de telefone, de alguém chegando em casa, de trabalho, de nada. A mãe vai ter que reservar um horário, um espacinho durante o dia que faça parte da rotina,
dessa mãe e dessa criança. Então isso vai fazer parte, vai se tornar um hábito e isso vai fortalecer cada vez mais esse vínculo. A criança vai se sentir mais forte, vai se sentir mais autoconfiante. Esse contato, esse toque com a mãe, esse cuidado que essa criança vai ter durante esse tempo, isso vai estimulando muitas coisas fisiologicamente e emocionalmente dentro da criança. Nos processos fisiológicos, né? Nas articulações, na musculatura, ajuda na circulação sanguínea, na mobilidade, né? Na questão motora, de lubrificação das articulações, né? Para facilitar os movimentos da criança, no processo digestivo, para cólicas, né? Qualquer dor, qualquer desconforto que a criança possa ter, ou alguma mudança que a criança vai estar passando, né? Quando vai estar desmamando, por exemplo, né? Vai estar saindo do leite materno para começar a comer, né? É uma mudança de hábito para a criança e isso vai causando alguns transtornos internos dentro dela. E a prática dessa técnica da Shantala vai fortalecendo isso, vai ficando mais fácil da criança aceitar esses processos, sem muito sofrimento, sem muita consequência, sem muito efeito colateral. A questão da criança, de repente, ter que se separar da mãe por um período, né? Quando a mãe volta para o trabalho e a criança vai ficar com alguém, né? Com uma babá ou com algum parente, ou vai para uma escolinha, para uma creche. Tudo isso são fases de adaptação que a criança passa. E esse fortalecimento desse vínculo através da técnica da Shantala melhora muito isso, porque a criança tem esse vínculo de proteção, ela sente esse acolhimento da mãe, então ela não sente tanto lá no inconsciente, no emocional dela, não vai ter tanta resposta, não vai ter tanta consequência assim. Então, o hábito de fazer a técnica todos os dias, a mamãe vai ter que reservar um espacinho de tempo, né? O ideal é treinar bastante numa boneca. Eu tenho aqui a Maria Cecília, que é nela sempre que eu faço. O ideal é que a mãe sempre treine bastante o passo a passo, é muito simples, é muito prático. Mas é interessante treinar esse passo a passo sempre numa boneca, porque o bebê mesmo, para a mãe treinar e de repente repetir para pegar bem o jeitinho, a criança não vai ter essa paciência, né? Vai ficar agitada, não vai querer e aí vai estragar esse momento. O ideal é fazer na boneca primeiro e depois fazer na criança, fazer no bebê. Quando já tem a prática, já praticou várias vezes assim na boneca, já pegou a sequência, ela vai durar entre 15 e 20 minutinhos. Ela não é uma massagem demorada, mas a gente tem que respeitar o tempo da criança. Às vezes, no início, até que a criança acostuma, até que faz parte, né, da disciplina, da rotina dela, é algo bom, é um momento gostoso para ela, mas isso tem que ser gradativo, né? Como para nós também, né? Um hábito novo que a gente vai tendo, a gente vai indo aos pouquinhos. Então, de repente, se a criança aceitou a massagem durante 5 minutos, e começou a ficar agitadinha, começou a chorar, não quer mais ficar, ok, é esse tempo dela. No outro dia você tenta um pouquinho mais, no outro dia você vai um pouquinho mais, até que você vai conseguir fazer a técnica completa. Porque aí ela vai percebendo que isso é bom, que é um momento bom, que é um momento gostoso, de relaxamento, e ela vai aceitando. Se a criança fica muito agitada e começa a chorar, a gente não consegue fazer, porque aí não vai se tornar um momento bom para ela, não vai se tornar bacana, né? Vai ficar agitado, vai ficar com uma energia pesada. Então, esse momento ele tem que ser tranquilo, tanto para o bebê quanto para a mamãe. A mamãe tem que estar muito tranquila também para fazer essa técnica. Ela tem que chegar, se preparar, respirar um pouquinho. Às vezes chegou da rua, né? Chegou do trabalho. Não chegar a correr em cima da hora, agora tá na hora de fazer a massagem, eu vou lá correndo, não dá tempo de descansar, de dar uma relaxada. Vai acabar passando tudo isso para a criança. Então, relaxa, descansa,
tenta colocar esse tempo da Shantala num período que se encaixe, que seja uma hora boa para a mãe e para a criança. O bebê não pode estar com fome e nem ter a recém-comido ou mamado, né? Não pode estar de barriguinha cheia. E também, se a criança dormiu e chegou na hora de fazer, na hora que eu faço todos os dias, que eu marquei, eu não vou lá acordar a criança para fazer. Porque aí também não vai dar certo, né? O bebê não vai gostar, vai ficar agitado, vai chorar. Tem que sempre se encaixar. Às vezes vai dar um pouquinho de diferença no horário, principalmente no início, até adaptar. Mas depois que vai fechar direitinho, que deu a adaptação certinho, né? O bebê vai acostumar com isso. O legal é deixar para dar o banho depois, deixar o horáriozinho do banho para depois. Porque aí o bebê vai relaxar na massagem, você vai usar um óleozinho de bebê, né? Para não dar atrito da pele, da mão. E aí depois da Shantala você vai dar um banho na criança para relaxar de vez, né? Então, procura sempre fazer nessa sequência para a criança já acostumar. Para você não dar um banho antes e aí vai passar o óleo na criança e aí vai ter que dar um banho depois de novo. Ou deixar com um óleozinho no corpo também não vai ficar legal. Então, para completar esse relaxamento todo, é interessante fazer essa sequência e deixar o banho do bebê para o final, tá certo? Quando que a gente começa a fazer isso? A partir de 1 mês. Bebê recém-nascido, no primeiro mês a gente precisa observar o bebê prematuro, né? A gente precisa fechar ali os 9 meses de gestação e 1 mês depois, tá? Então, se o bebê de repente nasceu de 7 meses, eu preciso completar os 9 meses de gestação, mais 1 mês. Então, eu vou ter que esperar 3 meses para fazer a Shantala. Claro que, né, como eu falei antes, instintivamente a mãe já vai fazer algum tipo de toque, né, algum tipo de massagenzinha na criança, mesmo antes desse tempo. Mas essa técnica, né, como a gente vai fazer aqui agora na prática, nessa sequência organizadinha, a partir de 1 mês. Até quando a gente faz isso? Até enquanto a criança quiser receber. Às vezes a criança tá grande já e ela gosta de receber. Ela quer receber, porque o corpo acostuma. E receber massagem é bom. E como fortalece e estimula esse vínculo da mãe com a criança vai pedir. Porque ela vai gostar daquele momento de conexão. É um momento só dos dois. É um momento que você vai desligar o celular. É um momento que você vai ficar longe da televisão. É um momento só aqui. Só eu e o bebê. Então, por isso que fortalece muito essa relação. E isso falta muito hoje em dia, né? As crianças estão muito com outras pessoas, né? A mãe está sempre trabalhando, precisa trabalhar fora, né? Precisa se ausentar por muito tempo. Então, esse momento, né, de voltar, de reconectar, de fazer tudo isso de novo, é bem interessante para fortalecer, né, o sistema imunológico da criança, né, para essa criança crescer com mais autoconfiança, com mais autoestima, né, com a sensação de proteção da família, da mãe, né, representada pela mãe principalmente, que é o vínculo maior. Não que o pai não tenha, o pai tem também. E é interessante, se o pai e a mãe estão juntos ali, convivem, pode até alternar, os dois podem aprender e um dia a mãe faz e um dia o pai faz, que também vai fortalecer esse vínculo. E é interessante também, porque às vezes a mãe, né, teve algum contratempo, né, alguma questão que não pode naquele momento, naquele horário, e aí o outro consegue fazer, né? Então, se os dois fazem, é bem interessante também. Fortalece muito tanto a relação com a criança quanto a relação dos dois, né? De pai e mãe mesmo, para fortalecer esse círculo todo, né? Então, isso beneficia todo mundo, tanto o casal, né, pai e mãe, quanto a criança, que vai sentir a proteção dos dois, né? É muito bacana isso também. E como que a gente faz isso? Todos os dias, no mesmo horário, tá? O ideal é que a gente faça assim, sentadinha assim como eu tô, no chão. A gente vai trabalhar com as pernas esticadinhas.
e com o bebê no colo, assim. A cabeça da criança vai ficar um pouquinho para baixo? Vai, tá? Não tem problema. A não ser que a criança tenha problema de refluxo, que aí não vai ser legal a criança ficar assim. Aí a gente põe ou uma toalhinha dobradinha aqui embaixo da cabecinha, encaixadinho no pescoço, ou uma toalhinha baixinha, né? Uma toalhinha de rosto dobradinha aqui. O bebê vai estar sem roupinha, tá? Maria Cecília aqui tá de fralda, mas o ideal é a criança estar sem nada. Ela vai estar até sem fraldinha, tá? Pra ficar bem à vontade mesmo. A gente vai trabalhar com um óleozinho. Então, às vezes é interessante, se quiser, colocar uma fraldinha de pano embaixo ou uma toalhinha levinha, né? Não é legal colocar uma coisa muito grossa, porque também é bacana a criança sentir a manha, sentir o toque, né? Aqui. Não tem muito tecido, muito pano embaixo, né? Mas como a criança pode relaxar, né? Bexiga pode funcionar melhor, o intestino pode funcionar melhor, né? Então, de repente, para evitar alguma coisinha, né? Algum acidentezinho, pode acontecer, tá? Então, se tiver uma fraldinha de pano embaixo, alguma coisa assim, também protege um pouquinho, tá? E a única coisa que a gente faz é o travesseirinho embaixo aqui, uma toalhinha dobrada se a criança tem refluxo. Se não tem refluxo, vai ficar assim, normal, tranquilinho. Quando é bebezinho pequeno, de 1 mês, vai encaixar bonitinho aqui. Conforme a criança vai crescendo, ela vai descendo um pouquinho mais, né? E a gente vai ajustando as perninhas da criança depois aqui em cima. Como a Maria Cecília é recém-nascida, ela ainda encaixa direitinho aqui na minha perna, tá? Mas a criança vai crescendo mais, então a gente vai ajustando depois, né? Então agora a gente vai fazer a prática, tá? Vamos lá? A gente vai preparar aqui, vou preparar a Maria Cecília, preparar o óleozinho e a gente já vai. Aqui então, gente, Maria Cecília já tá aqui prontinha pra gente fazer a massagem. Ambiente aquecido, sem corrente de vento, né? Para que a criança fique bem acolhida, né? Sem ventilador, sem ar-condicionado. Sempre um ambiente bem aconchegante, uma musiquinha tranquila, né? Um sonzinho para criança, para bebê, para relaxar. A mãe, né? Bem ajustada, para não ficar cansativo, né? Não ficar muito pesado para a coluna. Então vai sentar retinha. Se ficar ruim ficar sentada no chão assim, ajusta na cama, né? Mas desde que fique com as pernas retinhas assim, para que consiga apoiar bem a criança no colo. Então a gente vai começar aqui. Primeiro a gente vai aquecer as mãos. Ó, vai fazer um movimento aqui, esfregar uma mão na outra para aquecer bem, né? Lembrando que às vezes tem dias que é um pouquinho mais frio, né? Então tem que estar com a mão quentinha, de repente colocar a mão na água quentinha, né? Para aquecer um pouco. Um potinho com um pouquinho de óleo, tá? O ideal é que seja óleo natural, óleo vegetal, 100% natural, prensado a frio, sem óleozinho, nada contra, né, gente, mas sem óleozinho de farmácia, né, que tem composição química, que tenha óleo mineral, tá, que não vai fazer bem para a criança. Porque às vezes quando a criança vai crescendo um pouquinho mais, às vezes eu tô trabalhando aqui no pezinho e a mão já tá indo lá na boca e aí já tem um pouquinho de óleo, então não vai ser legal. Se é um óleozinho vegetal, natural, 100% prensado a frio, não vai ter problema, porque é algo que não tem problema de ingerir. E a gente vai usar ou um óleozinho de semente de uva, prensado a frio, natural, ou um óleozinho de amêndoa. Qualquer um desses dois para o bebê pode usar. A gente vai usar só esse óleozinho vegetal. Eu posso usar no ambiente, se eu quiser, para deixar mais tranquilo, para a criança inalar e relaxar, num difusor elétrico. Eu posso usar um óleozinho de lavanda, eu posso usar um óleozinho de capim-limão, que aí o cheirinho vai ficar no ambiente, a criança vai inalar, vai relaxar. Mas não é legal misturar aqui nesse que eu vou usar, porque também a criança pode levar a mãozinha na boca.
E aí também não vai ser legal, tá? Então, para fazer a massagem é só um pouquinho, gente. É um dedinho de óleo, é só para não dar atrito mesmo, que a pele do bebê ela é muito sensível, né? Ela é muito sensívelzinha, então é muito fácil de machucar. Então, para não dar atrito, né, de passar a mão, a gente põe só um pouquinho de óleo na mão mesmo, para deslizar melhor. Então, aqueci bem minhas mãos, respirei profundo. Sempre é interessante manter o olhar, né? A criança vai estar com os olhinhos abertos, porque ela não vai estar dormindo. É interessante manter os olhos aqui na criança, para ela ter autoconfiança, para ela perceber que essa mãe está com atenção nela, que esse momento é só delas, de conexão, tá? E aí a gente vai começar aqui. O toque é muito sutil, é lento, e a gente vai repetir de 3, 4, 5 vezes cada movimento, tá? Isso é indiferente, depende do tempo que você tem para fazer, tá? Mas de 3 a 5 movimentos de cada manobra que a gente vai fazer. Então, a gente vai começar aqui, ó. Vou colocar a mão aqui no ombro, aqui no trapézio da criança, ó. Bem de leve eu vou deslizar e trazer até os bracinhos. Saio aqui nas mãozinhas, bem devagar. Sempre respirando bem profundo, olhando nos olhos da criança para ela sentir confiança, para ela sentir protegida. Deslizei. Aí eu vou fazer um X, ó. Aqui, saio do outro lado, venho aqui com a outra mão e saio aqui. Aí eu vou usar agora o meu antebraço. Ó, eu vou puxar um pouquinho a criança para cima, vou ajustar as perninhas aqui. E na região aqui, onde pega abaixo das costelas um pouquinho, aqui na região do abdômen, para melhorar a parte digestiva, para criança que tem cólica, né? Que tem algum probleminha de digestão ou que está precisando de adaptação de comida, de papinha, né? De leite. Então, vai facilitar bastante essa massagem aqui. Eu vou usar o antebraço, ó, eu vou segurar aqui na perninha. Aqui, bem no pezinho aqui em cima. Que quando o bebê é bem novinho, bem pequenininho, de 1 mês, 2, às vezes ele fica, né, com a perninha meio bambinha, não vai segurar muito. A gente tem que segurar bem e sempre cuidar para não machucar, né? E aí, ó, eu vou pegar aqui, dessa região aqui, da costela para baixo. Eu vou girar o meu antebraço. Eu vou fazer esse movimento aqui, puxando aqui em direção ao umbigo, ó. E aqui, quando eu giro o braço, eu posso fazer uma leve pressão, que é aqui que eu vou liberar. Principalmente criança que de repente tem problema de prisão de ventre, né? Ou tá com cólica. Aqui, essa massagenzinha vai ajudar bastante, ó. Também de 3 a 5 vezes. Voltei, ajusto aqui as perninhas de novo. Aqui, a minha modelinho aqui, as perninhas dela não mexem bem, né? Mas a gente pode ajustar aqui as perninhas da criança, né? E encaixar aqui do ladinho. Aí a gente vai trabalhar no bracinho. Ó, eu vou segurar aqui próximo da axila com uma mão. E com a outra, eu vou deslizar, ó. Eu vou sair lá na mãozinha, lá nos dedinhos. É interessante, se eu comecei com 5 movimentos desde o primeiro, eu fazer 5 até o final, tá? Se eu comecei com 4, fazer 4 de todas as manobras, para ficar mais harmônico pro corpo, né? Para o cérebro entender de forma mais harmônica. 5 vezes. E aí eu vou fazer uma leve torção. Eu vou fazer esse movimento aqui no braço, ó. Vou pegar aqui desde a axila, sempre cuidando e firmando bem se o braço é mais molinho, ó.
e vou firmar. Eu não faço pressão, não vou apertar assim de fazer pressão. É leve, ó, vou fazer isso aqui, bem leve. E vou sair aqui na mão. Mesma coisa, 5 vezes. Sempre, gente, respirando bem profundo, olhando para a criança, mantendo ela no olhar para perceber a autoconfiança, a proteção. E aí a gente vai trabalhar na mãozinha, ó. Vou apoiar aqui, vou segurar a mãozinha, trabalhar bem na palma da mão. Aqui eu estimulo bastante a parte motora da criança, das articulações, para mexer bem os dedinhos, para sentir bem os movimentos. Às vezes, num momento desse, você pode perceber alguma coisa e dá tempo de fazer alguma correção ortopédica, né? De comentar com o médico que você reparou alguma coisa diferente. Então, sempre com muita atenção, mexendo em cada partezinha, percebendo se a criança tem sensibilidade, se ela dá resposta, né? Aperta na pontinha dos dedinhos, dá uma leve apertadinha, também para perceber os sentidos, né? A percepção da criança. E repete no outro braço, mesma coisa. Vou apoiar aqui com uma das mãos e com a outra eu vou deslizar. Deslizei, rolinho, sempre ajustando bem o corpinho da criança, o bracinho para não machucar, sem fazer força, sem fazer pressão, sem fazer rápido, a gente precisa fazer devagar. E esses movimentos na criança vai ser sempre de dentro para fora, nas extremidades, tá? Em bebê a gente faz o sentido contrário do retorno venoso, porque a criança tem a circulação e a parte fisiológica muito acelerada. Então, ao contrário de um adulto, que a gente faz sempre no sentido do retorno venoso, que a gente faz da extremidade para dentro, na criança a gente faz de dentro para fora. A gente não acompanha esse retorno, porque a gente precisa relaxar. A criança é muito agitada. No adulto a gente precisa estimular a circulação. Na criança a gente precisa relaxar um pouquinho. Então a gente sempre vai fazer de dentro para fora os movimentos. Então fiz o rolinho, mesma coisa na mãozinha. A Maria Cecília não abre uma das mãos, ela é um pouquinho teimosa. Trabalha os dedinhos, aperta as pontinhas. E aí a gente vai fazer alguns alongamentos também para estimular bem a parte motora, a mobilidade da criança. Então, a gente vai abrir bem para cima, sempre com muito cuidado, devagarinho, e vai fechar e cruzar. Abre de novo. E cruza. Sempre bem leve e bem devagar. E aí a gente vai ajustar os bracinhos para não machucar, para não atrapalhar a criança. A gente pode largar os bracinhos aqui do ladinho. E eu vou fazer os mesmos movimentos que eu fiz dos bracinhos, eu vou fazer nas pernas. Então eu vou segurar aqui, pertinho da virilha,
e vou deslizar. Rolinho. Mesma coisa, vou trabalhar aqui na sola do pezinho. A gente tem alguns pontinhos de reflexo, né? Alguns não, né? Todos os pontinhos do corpo. A gente tem aqui refletido nos pés, né? Na planta dos pés. E o bebê tem também, né? Porque a gente já nasce com esses pontinhos todos. Porém, com muito mais sensibilidade. Então, a gente tocando aqui, automaticamente a gente está trabalhando todos esses pontinhos. Eu não vou apertar, não vou manter pressão, mas só de passar o dedo assim, ó, eu já tô automaticamente estimulando todos esses pontinhos. Então, isso também já vai ajudar bastante na parte fisiológica, né, da criança, de desenvolver bem os órgãos, as glândulas, os sistemas, né, para trabalhar direitinho. E repito na outra perninha, mesma coisa, apoia lá embaixo e desliza. Rolinho. E a gente não volta fazendo o movimento, tá? A gente dá o apoio e começa de dentro para fora de novo. Sempre no sentido contrário do retorno venoso. Trabalha o pezinho. Os dedinhos. Mesma coisa, dá uma apertadinha. E a gente vai fazer também os alongamentos, como a gente fez lá nos bracinhos, né? A gente vai abrir a perninha com cuidado, com calma. E vai cruzar. Abre. E cruza. Flexiona o joelhinho, né? Flexiona bem, o joelhinho leva lá em cima, pressiona na barriguinha um pouquinho e volta. Flexiona o joelhinho de novo, leva lá na barriguinha e volta. E aí a gente vai fazer um alongamento cruzadinho aqui com o bracinho de um lado e a perna do outro, ó. Vou encontrar os dois aqui e vou abrir. Abriu, alonga bem. E volta. E troca do outro lado. Abre. Sempre movimento lento, com muito cuidado, sem apertar, sem pressionar. Respeitando o limite da criança, mas trabalhando bem a flexibilidade, trabalhando bem a parte motora, mobilizando bem as articulações. E aí a gente vai virar o bebê para fazer a parte de trás. A gente vai pegar o bebê aqui com cuidado, ó,
vou virar aqui, vou ajeitar aqui no meu colo, ajeitar os bracinhos, virar o rostinho dela pra mim. Nunca vou virar o rostinho da criança pra fora, sempre pra dentro, sempre pra mãe. Ajusto os bracinhos, as perninhas. Ó, aqui, ajustei. O bebê tá com o pescocinho, ó, com a cabecinha virada pra dentro, que eu continuo olhando aqui, ó, nas costas. Movimento de vai e vem, ó, vem até aqui a região do glúteo. Aqui atrás dá pra fazer uma leve pressãozinha, né, na musculatura. Às vezes a criança fica muito tempo no colo, ou muito tempo na cama, no berço, no carrinho, né? Às vezes o jeitinho de pegar fica meio machucadinho, meio dolorido. Ó, vai e volta. Aqui não tem problema ir e voltar, tá? A gente não vai e volta nos membros, né? Membros superiores e inferiores, onde pega o retorno venoso. Aqui no centro se encontra, então não tem problema. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou erguer aqui as perninhas aqui para segurar os pezinhos aqui, mais para cima, ó, vou segurar aqui os dois. Com a outra mão eu vou fazer um L, vou encaixar aqui no pescocinho. E aqui em cima, ó, eu vou deslizar, passar aqui pela região do bumbum e sair lá no pezinho. Ó. Aqui, encaixa bem aqui no pescocinho, desliza, dá uma pressionadinha aqui na região das costas, lombar e sai lá no pezinho. E pronto, a parte de trás, de novo, vamos virar o bebê pra frente, virou, ajeita os bracinhos, traz o rostinho do bebê pra frente de novo. Agora a gente vai trabalhar o rosto, e pra trabalhar o rosto a gente vai trazer mais perto. Então a gente vai ajustar bem aqui as perninhas do bebê, encaixar aqui na virilha da mamãe, vai trazer mais pertinho, ajustar aqui e a gente vai trabalhar no rosto. Bem com a pontinha dos dedos aqui do polegar, ó, eu vou apoiar e eu vou fazer alguns movimentos circular, ó. Vou começar aqui na boca, vou pegar aqui, ó, em cima da boca e vou circular, ó. Circula, vai e volta. 5 vezes. Quando deu as 5 vezes, eu vou circular a boca e vou subir aqui do ladinho do nariz e vou descer aqui pela bochecha. Circulei a boca, sobe aqui no cantinho do nariz e desliza aqui na bochecha e volta. Boca e volta. Aí, quando deu 5 vezes, eu vou circular a boca, aqui do ladinho do nariz, vou subir aqui pelo meio das sobrancelhas, circular os olhinhos, ó, e vou descer aqui pelo ladinho da bochecha. Subiu de novo, circula e desce. Cinco vezes. Aí eu vou pressionar os pontinhos de relaxamento aqui no cantinho da boca. Dá uma leve pressãozinha aqui com o dedo, no cantinho do nariz e aqui no cantinho dos olhos. Bem devagarinho. Cantinho da boca, cantinho do nariz e cantinho dos olhos. Um carinhozinho na cabeça, ó, com a pontinha dos dedos, circula bem devagarinho, como se fosse um carinho mesmo, na orelhinha.
E aí tá pronto, eu trago o bebê para perto de mim, ajusto ele no colo para relaxar um pouquinho, né? Traz pertinho da mãe, traz pertinho do corpo. E vai ficar com o bebê aqui um pouquinho, né? Ajusta a cabecinha. Permanece com o bebê um pouquinho aqui. E aí agora que é o interessante, fazer o banho. Que dentro da técnica a gente chama de chantágua. Existe uma banheirinha própria para isso, que a gente chama de tummy-tummy. É uma banheirinha que ela parece um balde, porém ela é oval em cima. Ela não é redonda como um balde normal, ela é oval. Tem alguns lugares que tem ela e eles chamam de ofurô de bebê. É o mesmo, o tummy-tummy ou ofurô de bebê. Como ele é oval, você vai ajustar o bebê dentro, você vai colocar uma água morninha. E aí você vai ajustar o bebê dentro. Mesmo que o bebê seja novinho, seja recém-nascido, de 1 mês, 2 meses, você vai ajustar, vai deixar ele lá dentro, vai preparar a água, né, que fique para baixo do pescocinho. E nessa posição aqui você vai colocar a criança lá dentro, o bebê, e ele vai ficar. É mais ou menos o jeitinho que ele fica dentro do útero. Então o contato com a água, ele vai relaxar muito o bebê, a água morninha, né? Ele vai relembrar ali daquele momento. Então deixa a criança relaxar um pouquinho nessa água morninha, desse jeitinho assim, né? Enquanto a criança é bem pequenininha. Nunca deixar a criança sozinha, claro. Mas enquanto a criança é bem novinha, pequenininha, né? Fica segurando a cabecinha, né? Para não ter problema de cair, de molhar o rosto. E depois, quando a criança cresce um pouquinho mais, ela já consegue firmar mais o pescocinho, então vai ficar mais fácil. Mas não tem como cair para dentro, porque ele é oval e vai encaixar a criança dentro, tá? Então, não dentro de uma banheira normal. Dentro de uma banheira normal, é só pro banho mesmo, vai ter que ficar segurando ali. Mas para deixar a criança ali dentro, para relaxar um pouquinho, tem que ser nessa que é oval, que é justamente para isso. Ela é mais alta que uma banheira normal, ela é menor e oval em cima. Deixa ali relaxando um pouquinho e aí depois dá o banho normal da criança, né? Você vai tirar o óleozinho do corpo, para daí poder vestir o bebê e aí fazer o soninho ou fazer o que tá dentro da rotina do bebê nesse momento. Certo? Boa massagem, boa chantala para os seus bebês. Pratiquem bastante numa boneca primeiro, para depois ir pro bebê, para ficar mais fácil, né? Vai respeitando o tempo da criança, o tempo que ela quer receber. Se ela quiser receber o tempo todo, se ela não quiser, a mãe tem que estar sempre muito bem tranquila, muito bem relaxada nesse momento. Então não torne esse momento uma obrigação, né? Tem que fazer parte da rotina. Tem que ser gostoso para a mãe e tem que ser gostoso para a criança, tá? A criança sente tudo, né? Todo o nervosismo, toda a ansiedade, todo o estresse que a mãe pode estar vivenciando. Então, eu tenho que fazer todos os dias no bebê. Se eu não fizer todos os dias, o bebê não vai ter disciplina e não vai acostumar. Mas se de repente tem um dia que eu não tô legal, que eu tô muito agitada, que eu tô com algum problema, que eu não vou conseguir relaxar para fazer, é melhor eu não fazer. Porque senão eu vou acabar passando tudo isso pro bebê e vou deixar ele mais agitado ainda. O bebê sente tudo isso, né? Eu vou tocar, vai passar, né? De qualquer forma a mãe passa igual, né? Até pela amamentação. Mas esse momento ele tem que ser gostoso. Ele tem que ser bem relaxante, tá? Contraindicação. Se a criança tá com febre, a gente não faz, né? Processo de desintoxicação, alguma infecção, né? Infecção de ouvido, infecção de garganta, alguma coisa assim. A gente espera amenizar a infecção, porque a infecção e a febre são formas do corpo liberar algumas coisas, né? Algumas coisas que não tá funcionando bem. Então a gente espera esse processo passar e depois a gente segue. Fora isso, a gente pode fazer, tá? A partir de 1 mês, contando o tempo de gestação dito normal, né? Que são os 9 meses. Aí, a partir de 1 mês depois, a gente pode começar a fazer. Certo, pessoal? Boa massagem para vocês!